terapia e livros. O que têm em comum? Vem descobrir. Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escrito por Linhas Tortas, o podcast que se dedica ao mundo literário. O tema deste episódio já anda a passear na minha cabeça há algum tempo. Pregou aqui na minha cabeça tipo pastilhas e não saía por nada deste mundo. Tipo aquela música do Pingo Doce, como é que era? Pois, pronto, já chega a produção, já bastou o tempo que isso andou na minha cabeça, não preciso de ficar lá mais tempo. Enfim, como estava a dizer, tudo começou quando vi um artigo do sábado. Este artigo perguntava se a biblioterapia poderia ser comparticipada. Agora vocês devem estar a pensar, como assim comparticipada e o que é a biblioterapia? Meus amores, fiquem descansados, que aqui a vossa amiga Mariana vai explicar tintim por tintim. Vivemos num mundo em que o tema da saúde mental está na moda porque está sempre na boca do povo. Uns acreditam que é tudo frescura, outros reclamam e precisam de ajuda, e por aí vamos. Eu não vou aprofundar muito por aí porque isto é um grande tema para explorar e nem eu, nem vocês temos tempo para estar aqui num podcast de 5 horas, principalmente porque trabalho amanhã. Mas enfim, devem estar a pensar, Mariana, mas tu vais logo ao assunto ou não? Desculpem, vocês têm todos a razão. Então, dentro da saúde mental existem diversas terapias para ajudar a curar os problemas como a depressão e a ansiedade. Temos, por exemplo, praticar exercício físico, arranjar um animal de estimação, um gatinho, um cãozinho, ou para aqueles que não sabiam, os livros também são usados como forma de terapia, exceto os da Colleen Hoover, que é mais ao contrário, leva a malta para a terapia. Desculpem, eu ainda não superei Verity. Pronto, como eu estava a dizer, a biblioterapia, que é o nome que é dado a esta terapia que se utiliza livros para ajudar o paciente que esteja a passar por problemas, como anteriormente referi, é uma forma de o ajudar. Imaginem, eu acredito que funcione muito. Como leitor, os livros são uma bela forma de escape para fugirmos um pouco aos nossos problemas e mantém o nosso cérebro concentrado no que estamos a ler. Não é como numa série, que por muito que seja viciante, as distrações são muito maiores. Por exemplo, temos o telemóvel, e às vezes o nosso cérebro, por muito que esteja ali concentrado, acaba por se desviar para alguma coisa. Enquanto que um livro não. Um livro nós temos que estar concentrados a ler e o nosso cérebro está na função de ler o que é que está a acontecer e imaginar enquanto lê. Este método já foi comprovado ser um sucesso entre os psicólogos e existem também muitos pacientes que dizem que os ajudou bastante. Isto é incrível vermos que existem pessoas que, além de se curarem, podem ter arranjado um novo hobby. Só que é um hobby um bocado caro. E é aí que chegamos ao ponto principal deste episódio. Se esta terapia devia ser comparticipada ou não. Escrito por linhas tortas. Primeiramente, comparticipado é ser pago pelo Estado. Ou então ter assim um descontozinho. Gosto sempre de explicar tudo que é para a malta entender. É exatamente quando estamos doentes e nos passam assim aquela receitazinha médica do medicamento. E ele fica mais barato ou então não temos de o pagar. Ou quando fazemos um exame e não pagamos. Quer dizer, atualmente é raro, mas existe. Muitos profissionais e apoiantes da arte, que é abrir um livro e ler, acreditam e defendem que o Estado deveria comparticipar, nem que fosse com um desconto para os amigos. Entendem? A questão que se põe em cima da mesa é: muitas pessoas acreditam que um paciente pode não conseguir viver sem o seu medicamento. E que deixar de ler não é nada por aí além. O primeiro ponto é verdade. O segundo, eu já estou assim num meio que é tipo um nin. Não é não nem assim. Porque encontrar a terapia certa num paciente com saúde mental debilitada é complicado. E quando se encontra, é uma grande conquista. Agora, vamos à hora das contas. Oh, produção, devias colocar uma música alegre. Obrigada. Se formos ver, uma consulta de psicologia custa em média, deixa cá ver, 50 euros. E um livro, 20. Se um paciente fizer 3 consultas por mês e ler, ao mesmo tempo, 3 livros, fica em 210 euros no mês.
Sim, porque o Estado adora assobiar para o lado, no que toca à saúde mental. Assobia para o lado. Obrigada, Carlão. Isto só para termos uma ideia de que a terapia não é de todo barata. Agora, voltando à questão da biblioterapia, ser comparticipado ou não. Quando um paciente encontra a terapia certa e de repente não tem dinheiro para a fazer, é complicado. Mas devem estar a pensar, mas Mariana, não existem bibliotecas? Existem. Não existe a opção de livros em segunda mão mais baratos? Existe. A questão que fica é se a pessoa gosta deste género e sente-se confortável. Por exemplo, eu não me importo de comprar livros em segunda mão, de ir a bibliotecas. Eu, no que toca para poupar um tostãozinho, estou sempre a favor. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que não consegue comprar nem ler livros em segunda mão, porque para ela faz-lhe impressão não saber de onde é que aquele livro veio. E ela é muito cuidadosa com os livros, ou seja, ela se vê um bocadinho uma página mais dobrada, uma capa mais assim estragada, já lhe faz impressão, por isso estão a perceber, ela prefere comprar as coisas em primeira mão, por isso isto depende muito do paciente e da pessoa. Por exemplo, uma pessoa pode estar com esta terapia e de repente não se sentir confortável em ler livros em segunda mão. E logo aí, esta terapia já sai mais cara. Agora, se tivermos outro paciente que aceita isto, pode ficar mais barato, mas não continua a ter de gastar dinheiro e a ser uma coisa cara. Porque sim, malta, terapia é uma coisa cara. Mas já me estou a desviar outra vez do assunto. Enfim, o que é que eu acho disto tudo? Eu sinto que a biblioterapia não é bem já o foco do nosso Estado se quer investir na área da saúde mental. E existe um longo caminho a percorrer dentro desta área, antes de chegarmos sequer a terapias específicas. Só para terem noção, a maior parte dos nossos seguros de saúde não cobrem este tipo de consultas. Só para terem uma ideia. E só há pouco tempo é que os estudantes tiveram acesso a consultas mais acessíveis a nível de preço e algumas gratuitas. E atenção, são estudantes do público. Estudantes do privado só têm direito a uma consulta e é que assina assim com um descontozinho. Ou então, se a própria instituição fornecer uma psicóloga gratuita, o que é coisa rara. Agora, se a gente vivesse assim num mundo lindo e maravilhoso, cheio de cor, luz, incrível, acho que sim, isto poderia ser comparticipado, se existisse um orçamento para isto. Mas dado que hoje a malta decide o orçamento do Estado, a gente descobre no que é que eles decidiram investir, hein? Que tal? Sendo que só há uns meses é que criaram o cheque livre, para incentivar a leitura entre os jovens. Mas calma, só dos de 2005 e 2006, o resto não é jovem. Devem ser uma camada de velhos. Mas enfim, isso fica para outro episódio. Agora deixo-vos com a opinião dos nossos ouvintes. Eu acho que os livros podiam ser sim comparticipados para a terapia, porque ler é um processo que nos estimula cognitivamente, ajuda a reduzir o stress, o que é muito importante, e o ler muitas vezes acaba por ser um escape para problemas que temos, acaba por, como eu já disse, combater o stress e até ajudar-nos a ampliar a nossa criatividade, ajuda na nossa concentração, da nossa escrita, e são todos processos positivos. Eu acho que era uma boa ideia os livros poderem ser comparticipados para tratamentos de terapia para quem tem depressão, ansiedade, porque muitas das vezes nós vamos buscar refúgio aos livros, ao mundo dos livros, e se calhar em vez de estarmos a gastar dinheiro com comprimidos, medicação e isso, conseguirmos tratar a nossa ansiedade. É óbvio que o livro não vai substituir os medicamentos, mas podemos, por exemplo, reduzir a nossa carga de medicamentos e ajudar a tratar-nos com a leitura de um livro, a melhorar a ansiedade e tudo mais. Eu acho que sim, deviam ser comparticipados. Vou ser muito honesto, eu não estava a par desta situação. No entanto, dado o tempo que tive para pensar, acho que os livros não deviam ser comparticipados porque não faz sentido absolutamente nenhum, a meu ver. Eu, por exemplo, posso estar com uma depressão e não me apetece estar a pedir uma comparticipação para ler um romance ou uma autobiografia de um autor que eu goste, ou até um livro de banda desenhada, se bem que não percebo bem se
esses livros também seriam comparticipados ou não. Ou até um Jerónimo Stilton, que é um banger, então não fazia sentido estar a pedir uma comparticipação e um Benuron para acompanhar. Acho uma iniciativa muito boa, porque como uma pessoa que toma comprimidos e para a sua saúde mental, e esses comprimidos são coparticipados, acho que era uma boa alternativa para pessoas que precisam de aliviar o stress e que necessitem tomar os comprimidos para esse efeito. Mas se na proposta de lei dissesse que os comprimidos deixassem de ser coparticipados para passar a ser os livros, aí não concordaria, pois muitas pessoas, como eu, é um exemplo, que necessitei de uns comprimidos porque não conseguia resolver de outra maneira o meu problema de saúde mental. Mas acho uma boa iniciativa, pois muitas pessoas, ao ler e a estar no seu mundo da fantasia dentro dos livros, alivia o stress e desanuvia, que por acaso é uma das coisas que me ajuda muito a ler. E ao ter livros comparticipados pelo Estado, seria mais fácil das pessoas terem acesso a eles, nunca tirando os comprimidos comparticipados pelo Estado, porque muita gente necessita mesmo dos comprimidos e não há outra forma de resolver. Escrito por linhas tortas. Uau, que viagem que fizemos hoje. Espero que daqui a uns anos este cenário seja possível. Por enquanto, o meu nome é Mariana, ou Just Another Reader, como preferirem, e este foi o Escrito por Linhas Tortas. Boas leituras, malta! Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.